A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Estamos de volta nesse janeiro maravilhoso e especial para gravarmos aqui o nosso segundo vídeo da lição número 2 da nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2019, cujo tema é Enfrentando o Sentimento de Solidão. E a base bíblica é o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana e está registrado aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. A história dessa mulher samaritana nos mostra que a solidão é um sentimento que foge ao nosso controle. Mas Jesus, que nos ama e tudo conhece, parou junto ao poço de Jacó só para libertar aquela mulher daquele pesado e terrível fardo. E o nosso comentarista começa a trabalhar a lição no ponto 1, entendendo a solidão. A solidão é um profundo sentimento de vazio experimentado pelo indivíduo, levando a uma busca contínua de algo novo que possa transformar o estado na qual a pessoa se encontra. E nós temos algumas maneiras para explicar isso. Existe o sozinho, mas por uma escolha pessoal. E o nosso comentarista chama isso de solitude. O que é solitude? É o estado de estar sozinho e afastado das outras pessoas, mas geralmente por uma escolha consciente. Quantas vezes nós não decidimos estar só, nos recolhemos para uma reflexão, não tem aquele dia que você diz, eu já não quero ver ninguém? Isso chama-se de solitude. É aquela ausência de estar junto com pessoas, mas é uma solidão controlada, diferente da solidão propriamente dita, que não é o mesmo, né, de estar desacompanhado, né? A solidão é o contrário, você pode estar cercado de muitas pessoas e estar sentindo só, né? Não requer a falta de outras pessoas e geralmente é sentida em lugares com muitas pessoas. E ela pode ser descrita como a falta de identificação, compreensão ou compaixão. E aí nós trabalhamos dentro desse ponto ainda o perigo de um distanciamento social. O sentimento de incapacidade e de inferioridade, ele pode fazer com que a pessoa desenvolva na pessoa uma crise de baixa autoestima que fatalmente levará o indivíduo a um processo de solidão produzido por um estado de desconexão social. E o comentarista usa uma figura interessante e ele traz como objeto de comparação o cordão umbilical. Então ele mostra na revista, é importante que você tenha a revista, que você estude a revista, estude o livro profundamente, o livro que acompanha a revista, para você entender isso, porque aqui no resumo do foco da lição a gente passa muito por cima, né? Então o comentarista ele fala lá sobre no útero, né? Então nós todos está protegido no útero da nossa mãe com o cordão umbilical que nos alimenta. E quando nós nascemos, o que acontece? O cordão umbilical é cortado. Então o nosso comentarista, que é um profissional da área, ele trabalha esse comparativo, dizendo que a pessoa já tem dentro de si, esse fato que acontece com todos nós, e é preciso que o cordão seja cortado para que a gente possa seguir a nossa caminhada, a nossa vida, mas isso faz com que um sentimento de abandono, de você estar sozinho no meio da solidão, né? E já vamos direto para o ponto 2, que nós vamos trabalhar agora o vazio existencial. O que é o vazio existencial? O vazio existencial, ele é provocado pela ausência de Deus na vida do indivíduo. E é importante deixar bem claro que Deus não nos quer ver só.
A preocupação de Deus ao criar o homem, ela é provada em Gênesis 2,18, quando ele diz: e disse Deus, ou disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. A preocupação do nosso Deus desde a origem. Deus nunca pensou no homem estar só. Lá em 2 Coríntios 5,20 tem outro texto interessante. E eu quero que você preste bem atenção. Olha o que Deus fez para que o homem, após pecar lá no Éden, voltasse a ter íntima comunhão com ele. O que Deus fez? Olha lá em 2 Coríntios 5,20. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esse Deus maravilhoso fez isso. Ele reconciliou, ele criou uma alternativa para que o homem voltasse a estar em comunhão com Deus. E ainda nós temos um outro ponto que precisa ser trabalhado na sala de aula: o perigo da vulnerabilidade quando se está só. Não dentro da solitude, que é aquela ausência temporária e controlada, mas a solidão, você estando no meio de pessoas, mas estar só. Olha a ausência. Quando a pessoa vive de forma isolada, ou seja, solitária, a pessoa fica vulnerável e torna-se alvo, ou seja, presa fácil dos mal intencionados. E o nosso comentarista trabalha um outro ponto: preenchendo o vazio cósmico. Mas o que é isso, pastor? Vazio cósmico. Em astronomia, um vazio é o nome dado aos espaços entre os filamentos, ou seja, as maiores estruturas do universo, que contém pouquíssimas ou nenhuma galáxia. Isto na ciência chama-se de vazio cósmico. E é este vazio cósmico que o comentarista pastor Israel Maia utiliza para fazer uma comparação de forma uma metáfora, né? Ele usou a metáfora para explicar isso, ao comparar com o vazio cósmico. Ele compara a solidão com esse vazio, e ele faz isso com a intenção de chamar a minha e a sua atenção para mostrar o quanto pode se tornar profundo este sentimento. Mas olha o que nos garante a santa e gloriosa palavra de Deus. Lá em Hebreus 4,12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. No ponto 3, o nosso tema é a solitária de Samaria. E vamos agora voltar a nossa atenção diretamente para o texto de leitura básica, de leitura inicial dessa lição, que é a passagem de Jesus pelo poço de Jacó, quando teve o encontro com a mulher samaritana. Alguns indícios, lendo esse texto, nos levam a crer que esta mulher, a mulher samaritana, era uma pessoa que trazia consigo um profundo sentimento de solidão. Por que eu digo isso? Por que o comentarista diz isso? O comentarista aponta 3 indícios. Primeiro, ela foi ao poço sozinha para buscar água. Portanto, ela não tinha ninguém para conversar com ela e nem para ajudá-la a puxar o balde. Segundo indícios, relacionamentos frustrados. Essa era uma mulher que estava vivendo a 6ª experiência conjugal. E parece que esta mulher sofria de algum problema emocional, visto que nenhum dos maridos conseguiu preencher o seu vazio existencial. E o terceiro indício
é não reconhecer o pecado. Na história lida aqui, registrada por João, no Evangelho de João, capítulo 4, a gente vê que a mulher samaritana estava tão acostumada a trocar de parceiro que ela não se deu conta, não tomou para si a repreensão dada por Jesus na seguinte palavra. Lá em João 4,18, Jesus diz assim para ela: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E o texto é muito claro. Eu recomendo você fazer um estudo profundo sobre essa passagem, para você concluir esta aula com esta reflexão que é muito importante. Mas quando parecia que tudo estava perdido, aquela mulher, ela não jogou fora a oportunidade de mudar a vida. Que oportunidade era? Jesus Cristo, ao vê-lo revelar os mistérios de Deus bem diante dos seus olhos, olha o que a Bíblia diz que esta mulher fez. João 4,28, a parte A. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Olha que interessante. O versículo 27 diz assim, ó: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que pergunta ou por que falas com ela? E esta mulher, após esse diálogo que teve com Jesus, não perdeu a oportunidade, deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Isto, meus amigos, é o que acontece com todos que se entregam verdadeiramente para Jesus. Amigo, amiga, esta mensagem tocou o seu coração? Você acredita que Jesus pode de verdade mudar a sua vida? Você está cansado ou cansada de carregar este fardo tão pesado? Aquela mulher estava carregando um cântaro. E esse cântaro era um cântaro com água, mas ela era uma mulher que tinha problema, estava profundamente só, ela tinha problema de solidão. O seu histórico mostra isso. Mas esta mulher, ela teve um encontro com Jesus junto ao poço de Jacó. E se você está comigo até agora, se você veio assistindo e não desligou, não mudou, não passou de canal, você continua no nosso canal. Eu quero, pela fé, eu estou entendendo que este é o seu poço de Jacó. É lógico que não é um poço físico. É lógico que você não está diante de um poço físico e nem Jesus fisicamente. Mas este vídeo, ele pode estar simbolizando o teu poço de Jacó. E Jesus está aqui me usando, Ele está aqui, eu sinto a presença dEle, Ele está aqui me usando para te dizer e te fazer um convite. Deixe agora este pesado cântaro chamado solidão. Você está carregando sozinho esse pesado cântaro, isso está te fazendo mal. Você está sofrendo, mas hoje Deus te trouxe até aqui. Este é o seu poço de Jacó, faça como esta mulher. Quando ela encontrou Jesus, quando ela compreendeu a extensão do milagre do que estava acontecendo, e ela aceitou, ela acreditou, ela tomou para si aquelas palavras, a Bíblia registra que ela foi lá para buscar água, mas quando ela encontrou Jesus, a água já não era mais a sua prioridade. Buscar água já não era mais a sua prioridade. Aquele cântaro já não era o seu objeto de maior valor, porque ela teve um encontro com o mestre, e agora buscar água e cântaro já não representava mais nada. A Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Jesus está aqui neste momento. Deixe aos pés dele este pesado fardo, este pesado cântaro que você está carregando, chamado solidão. Ele te ama e deseja mudar a sua vida. E nesta gloriosa reflexão eu termino agradecendo a você e dizendo a você o seguinte: na próxima semana tem mais. Volte conosco, nós vamos estudar a terceira lição da nossa revista e nós vamos estar
aqui falando da lição que chama-se Tratando de Comportamentos Persistentes e de Desobediência. Será uma outra aula maravilhosa. Deus te abençoe, uma boa aula para você, professor, e até o próximo Foco na Lição.